Olá, crianças! Vamos continuar o nosso dia, né, com a nossa aulinha agora de história, tá? Vamos para a aula de história. Peguem o livro de vocês de história e vamos ter assunto novo. Hoje nós vamos falar sobre o homem e o progresso. O próprio nome já diz, né? Vamos abrir na página 56 o livrinho de história. Vamos lá? Vamos lá. Coloque, por gentileza, crianças, aqui em cima, na parte de cima do livro de vocês, aqui, a data de hoje, 21/10, tá? Só pra gente marcar aí o dia que a gente deu esse assunto, tá bom? Então, vamos falar sobre o homem e o progresso. Ou seja, como o próprio nome já diz, o progresso. As coisas foram evoluindo, tiveram progresso, foi crescendo, foi transformando, tá? Por quê? Porque há muito tempo atrás, as coisas eram mais difíceis e mais complicadas para fazer, né? Então, o homem foi evoluindo e há pouco tempo, a vida não era tão prática como hoje, né? Hoje a praticidade das coisas está muito grande, não é isso? Está muito grande. Então as coisas foram evoluindo. Por exemplo, há um tempo atrás existia celular? Não, né? Não existia celular. Existia telefone normal, né? As coisas foram evoluindo, que existe celular, você pode falar com as pessoas em qualquer lugar, pode ver as pessoas, o celular cada vez mais foi se modernizando e você pode falar com as pessoas vendo, né? Como ligações em vídeo, não é isso? Então as coisas foram melhorando, né? Foi crescendo, o progresso foi progredindo, ok? Então, muitas coisas mudaram por causa da tecnologia, né? E das pesquisas que as pessoas iam fazendo, né? Então, a tecnologia foi desenvolvendo, né? E as coisas foram mudando, foram progredindo, certo? E através dessa tecnologia, todos os setores evoluíram e se desenvolveram até hoje. Aí você pergunta, quais setores, tia? Os setores da indústria, tá? Setores da indústria. Os setores do comércio. Estão vendo aí? Ó, o setor da indústria, né? Tudo que é produzido na indústria, que antigamente não era assim, certo? Antigamente, as pessoas faziam as coisas manualmente, tá? Olhem só. As pessoas faziam as coisas manualmente. Hoje em dia, não. Hoje em dia tem as indústrias para transformar muitas coisas, certo? Então, antigamente o homem, para sobreviver, né, ele produzia tudo com as próprias mãos e a vida não era tão fácil. Então, esse processo, né, manual, recebia o nome de produção manufaturada ou artesanal, certo? Como, por exemplo, o homem, para fazer um sapato, ele fazia com as próprias mãos o sapato. Hoje em dia tem sapateiros assim? Tem. Hoje em dia ainda tem, ainda existe. Mas também a maioria dos sapatos é produzido nas indústrias, nas fábricas, né? Mas ainda existe alguém, um homem que produz os sapatos, tá? Então, olha só. Então, os setores da indústria foi evoluindo, foi crescendo. O comércio também foi crescendo. Os transportes também foram crescendo. E os meios de comunicação, né? A tia deu até o exemplo do celular, não foi isso? Hoje em dia nós temos celular, nós temos tablet, temos computador, né? Temos uma série de coisas, né, que foram evoluindo, né? Antigamente era mais por meio de cartas.
que as pessoas se comunicavam. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas têm um e-mail, pode mandar e-mail, né? E-mail eletrônico. Pode conversar, pode mandar mensagens pelo WhatsApp, né? E tem muitas outras formas das pessoas se comunicarem, né? Comunicação instantânea, certo? Então, a indústria evoluiu, como eu já falei. Como as coisas eram feitas à mão, né? Manualmente, né? Que era chamada de produção manufaturada ou artesanal. Hoje em dia, as coisas são feitas nas indústrias. As coisas são levadas para a indústria e lá são transformadas. Então, que coisas são essas? São as matérias-primas, certo? Então, o tempo foi passando e começou uma verdadeira revolução, certo? Com essas coisas. E o nome dessa revolução que houve foi uma revolução, foi chamada de revolução industrial, certo? O homem foi desenvolvendo máquinas para facilitar a vida no dia a dia. Já pensou se todas as coisas hoje fossem feitas manualmente? Ia ser bem complicado e bem demorado, né? Então, foram construídas várias indústrias para que essas coisas fossem feitas nas indústrias, tá? Aí, por isso que existiu essa revolução, a Revolução Industrial é o nome dessa revolução, certo? Houve a Revolução Industrial para que toda a matéria-prima fosse levada para a indústria para lá ser transformadas, produzidas em outras coisas, certo? Como, por exemplo, o sapato. O sapato, o homem pegava o couro, que vem da matéria-prima, e transformava em sapato com as próprias mãos. Hoje em dia, esse couro é levado para as indústrias e na indústria é transformado bem mais rápido e bem mais prático, né? Para o consumo, certo? Para o consumo, eu digo assim, para os consumidores comprarem e usarem, certo? Então, existem as matérias-primas. Matéria-prima é toda substância que é retirada da natureza. Tudo que vem da natureza. Tanto frutas, verduras, legumes, ou os animais. Qualquer coisa que é feito, tirado da natureza, tudo que a natureza produz, certo? É chamado de matéria-prima. Como, por exemplo, a cana-de-açúcar é uma matéria-prima? Né? É plantada, nasce na terra, a natureza produz a cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar é uma matéria-prima. Essa matéria-prima é retirada e ela é transformada, vai para a indústria, ela é levada para a indústria e transformada em açúcar e em outras coisas, em álcool também, tá bom? Então, a transformação na indústria da matéria-prima que é a cana-de-açúcar. Por exemplo, outra matéria-prima, vamos dizer maçã. A pessoa que planta muita maçã, né, muitas maçãs, essas maçãs, muitas indústrias compram essas maçãs dos agricultores, levam para as fábricas, para as indústrias e transformam em quê? Em suco de maçãs para vender. É produzido suco de maçãs, coloca em garrafas ou coloca em caixinhas, né? E existem muitos outros tipos de matéria-prima, como por exemplo o algodão. Quem já viu aqui um pé de algodão? É uma árvorezinha, é um pé. Aí o algodão é produzido nessa árvore, as pessoas tiram, recolhem, levam para as indústrias, para a fábrica e transformam o algodão em tecido, né? É muita coisa. Então, existem muitas matérias-primas de várias maneiras, certo? Por exemplo, essa matéria-prima, ela pode ser de origem animal, tá? Como, por exemplo, o animal, a vaca, o que a vaca dá? Leite, né? O homem pega o leite, que é a matéria-prima, e transforma em queijo, transforma em manteiga, certo? Além do leite, que é de origem animal, a vaca também produz o quê? Às vezes, vou tirar o couro para fazer um outro produto, certo?
Então, existe matéria-prima de origem animal, tudo que vem dos animais e são transformados nas indústrias. Existe matéria-prima de origem vegetal, como por exemplo o milho, né? O milho é a matéria-prima que é produzido, né, naturalmente. E a pessoa pega o milho, leva para a indústria e faz outras coisas desse milho, como o amido de milho, como a massa de fazer cuscuz, certo? E muitas outras coisas. Então, tudo que vem da natureza, tipo vegetal, ele é transformado, de origem vegetal. E tem a origem animal, desculpa, gente, e a origem mineral, né? Que também vem da natureza, como o ouro, tá? Eles pegam o ouro que é produzido na terra, eles acham o ouro na terra e produz e faz, leva para a indústria e produz outras coisas, né? Como anel, como é que se diz mais? Gargantilha, né? Corrente, essas coisas assim de ouro que se fazem, certo? Então, todo produto industrializado é aquele já transformado pelas máquinas, né? Pelas indústrias. Nas indústrias existem vários tipos de máquinas, certo? E essas máquinas transformam as matérias-primas em produtos industrializados, certo? Temos aí a matéria-prima, né? Essas frutas, né? Produto industrializado. É o que pode fazer das frutas. Pode fazer doces, sucos, geleias, certo? Temos outra matéria-prima aí que é a cana-de-açúcar, que pode fazer o açúcar, a rapadura, o álcool. Temos o algodão, lembra que eu falei do algodão? O algodão é matéria-prima, é uma planta. A pessoa retira o algodão, leva para a indústria, para as máquinas transformarem tecido em linha, em óleo. Temos o animal, de origem animal, o porco, né? As pessoas pegam a carne do porco e fazem mortandela, presunto, linguiça, certo? Então, todos os alimentos todos os produtos de matéria-prima que é produzido pela natureza, que existe na natureza, são transformados nas indústrias, tá? E nas fábricas, ok? E existem, deixa eu só fazer aqui, pronto. E existe tipo de indústria, certo? São as indústrias que podem ser de vários tipos, de acordo com o que fabricam, né? Existe indústria para fabricar cada coisa especificamente, como por exemplo, existe indústria para só produzir alimentos. Então, são as indústrias alimentícias. As indústrias alimentícias só produzem alimentos. Existem as indústrias têxteis. As indústrias têxteis só produzem tecidos, tá? As têxteis só produzem tecidos. E a metalúrgica são usadas para produzir usados metais que fabricam os mais diferentes produtos, tá? Os metais são utilizados nessas indústrias metalúrgicas, ok? Então, são esses tipos de indústria, certo? E nós temos também, já tinha mostrado aqui, o comércio, porque essas coisas que são fabricadas industrialmente são levadas para o comércio, tá? Para vender no comércio, ok? Antigamente, o comércio era uma atividade de troca, tá? As pessoas faziam suas plantações, como por exemplo, plantavam arroz. Na época de colher arroz, elas colhiam arroz, o que sobrava elas iam trocar por outras mercadorias, certo? Porque não existia ainda, né, o dinheiro. Então, elas faziam escambo. Esse modelo de venda não era venda, era troca. Eles trocavam por outras mercadorias, que era chamada de escambo, certo? O produto que se troca, compra-se ou vende-se, chama-se de mercadorias, tá? Então, por exemplo, o arroz que eles plantavam, eles iam trocar por outros produtos. E assim eles faziam a feira, né, livre, porque eles levavam para determinado lugar e lá eles trocavam.
O que levava arroz, trocava por feijão, trocava por açúcar, para quem levava açúcar, trocava. E aí eles iam fazendo esse modelo de troca, era o comércio deles naquela época, entendeu? Então, esse tipo de comércio deles, daquela época, era chamada de escambo. Estão vendo o nome aqui? Ó, escambo, certo? Eles sobreviviam desse jeito. Hoje já é diferente, né? Hoje nós temos loja, nós temos o dinheiro, né? A moeda, nós temos lojas, né? Para vender as mercadorias. Tudo que é colocado nas lojas para vender, nós chamamos de mercadorias, certo? Então, nós temos os supermercados, as lojas, os empórios, certas mercearias, os bares, os restaurantes e as farmácias. Tudo isso agora nós temos, né? São os estabelecimentos comerciais, certo? E o comércio hoje, ele é muito variado, né? E tem muitas pessoas trabalhando nele, né? Ok? Tem os profissionais que trabalham no comércio, são chamados de comerciários. Comerciários são as pessoas que trabalham no comércio, certo? Os donos das lojas são chamados de comerciantes ou negociantes. E os comerciantes os comerciantes que não têm lojas, que às vezes a gente vê, né, na rua vendendo, são os camelôs, os ambulantes e os camelôs. E as pessoas que compram são os consumidores, certo? As pessoas que compram são os consumidores, que são protegidos por um órgão chamado PROCON, certo? Existe um órgão responsável pela coordenação e execução da política de proteção, amparo e defesa do consumidor. Consumidor somos nós que compramos os produtos vendidos nessas lojas. Ok, crianças? Vamos agora responder a atividade aqui que a tia tem. Deixa eu mostrar aqui para vocês, para fazer, bem rapidinho. Ó, nós falamos aqui sobre pinte corretamente. Azul para produção manufaturada e produção industrializada, de amarelo, ok? Olha só. Essa aqui é de amarelo, a primeira, né? Que é o produto industrializado. Esse do meio é um produto manufaturada, porque é feita pelas próprias mãos, né? Artesanal. E aqui é um produto também artesanal. Vocês pintam de azul, ok? Então, o primeiro é de amarelo, azul e azul. Segundo, o que é matéria-prima? É toda substância bruta, né, retirada da natureza, certo? Matéria-prima é toda substância bruta retirada da natureza. Terceiro, de que origem pode ser a matéria-prima? Lembra que eu falei para vocês? Ela pode ser de origem animal, vegetal e mineral. Pode ser de origem vegetal, animal e mineral. Escrevam aí. Qualquer coisa, vocês pausam o vídeo para poder corrigir, certo? Então, são dessas três origem da matéria-prima, certo? Vamos para a página 60. Observe alguns produtos na sua casa, escolha um desses produtos e procure identificar os tipos de matéria-prima utilizados na sua fabricação. Depois, registre em seu caderno. Vocês vão pegar qualquer produto em sua casa e vão tentar encontrar de que é feito esse produto, certo? Escreva a matéria-prima utilizada na fabricação dos produtos a seguir. O que é isso aqui? Essa figura aí, que matéria-prima é essa? Aqui é um chocolate. De que é feito chocolate? Ele é feito de cacau. Escrevam aí, cacau. Ah, e esse aqui, o sapato? Qual é a matéria-prima dele? Couro, né? O couro. E a camisa? A matéria-prima é algodão, certo?
Numere corretamente o processo de industrialização do papel. Vamos ver? Do papel. Vamos lá, você tem aí as 4 figuras. Vamos ver. Primeiro, vem da matéria-prima, certo? Tirando a celulose das árvores. Depois que é retirada a madeira, né, para retirar a celulose, ela é levada para a indústria, né? Primeiro a árvore, depois tira a madeira, leva para a indústria, número 3, depois ela é transformada, número 4, em papel, tá? Então, 1, 2, 3, 4, ok? Deu para fazer? Vamos agora responder aqui, página 62. Né? Que a tia falou sobre o comércio, né? Que o comércio, né? Os produtos que vêm no campo para serem consumidos na cidade. Podem ser legumes, frutas, cereais, verduras, laticínios, né? Que é leite e queijo, carne de boi, de porco, de aves e ovos, né? Esses são crianças, são produtos que podem vir do campo, né, produzido no campo por agricultores e serem vendidos na cidade, certo? Na parte do comércio que a tia explicou para vocês, ok? Então, o comércio, ele pode ser atacadista ou varejista. Atacadista é a venda de produtos em grande quantidade, certo? Tudo em grande quantidade, que só vende em grande quantidade, é chamado de comércio atacadista. E o varejista é aquele que pode vender em unidade, certo? Ou em pequena quantidade. Por exemplo, é no supermercado para comprar sabonetes. Então, se você comprar 1 ou 2 sabonetes, né, é comércio varejista. O varejista você compra em unidade. O atacadista você só compra em grande quantidade, certo? Então, na primeira questão aqui, tem observe a ilustração e responda as perguntas a seguir. Você tem aqui, qual é o estabelecimento comercial mostrado na ilustração? O que é que vocês estão vendo aí? Um posto de combustível, né? E que produto está sendo vendido e qual matéria-prima foi utilizada na sua fabricação? Produto, gasolina, e a matéria-prima foi o petróleo, certo? Então, do petróleo fabrica o quê? A gasolina. Também fabrica, sabe o quê, crianças? O gás de cozinha, certo? Mas nesse caso aqui é a gasolina. Que nome recebe a pessoa que vende a mercadoria? Quem é que vende a mercadoria? O comerciário. E que nome recebe a pessoa que compra a mercadoria? O consumidor. Ok? Consumidor. Nessa questão aqui da página 63, tem desenhe ou cole uma imagem do produto de sua preferência e crie um anúncio falando de suas qualidades, vantagens e onde o consumidor pode encontrá-lo. Aí, isso aqui vocês fazem resposta pessoal, certo? Vocês vão desenhar qualquer produto ou vão colar, certo? Qualquer produto e criar um anúncio falando bem dele, tá bom? E na página 65 e última questão, tem aí, marque a figura que representa o escambo. Lembra do escambo? Será que representa aí? Esse daqui, né? Porque eles trocavam mercadorias, certo? Marca um X aí na primeira figura. Quarta questão. Procure um folheto de divulgação de um supermercado e responda as questões a seguir.
qual o nome da loja, você vai botar o nome da loja dentro do supermercado. Letra B, escolha 2 produtos industrializados do folheto e preencha a tabela. Você vai colocar aqui o nome do produto e aqui vai colocar a matéria-prima que foi feita esse produto. Letra C, de acordo com o folheto, escreva 2 produtos do campo e 2 produtos industrializados. Você vai pegar o folheto e vai ver 2 produtos que tem do campo, que vem do campo. Veja o que é que vem no campo. Do campo vem tudo aquilo que a pessoa planta para colher, né? E depois você vai colocar 2 produtos industrializados, certo? Quinta questão, marque V para verdadeiro e F para falso nas afirmações a seguir. Comércio é atividade de troca, venda, compra ou venda de produtos. Verdadeiro. Os comerciários são os donos dos estabelecimentos comerciais. Falso, né? Comerciantes são as pessoas que compram os produtos. Falso. Quem compra os produtos são o quê? Os consumidores, né? Então, esse também é falso. A venda de produtos em grande quantidade chama-se comércio atacadista. Verdadeiro, né? Atacadista, tudo que a gente compra em grande quantidade. E o comércio varejista é feito em lojas, supermercados, shoppings e etc. Verdadeiro. Sexta e última questão. Observe os produtos abaixo e escreva em que tipo de loja eles podem ser comprados. Um computador, a gente pode comprar onde? Em lojas de eletrodomésticos, supermercado. Sanduíches, em lanchonete, né? Livros, em livrarias. E telha, em materiais de construção, né? Ou armazém de construção. Ok, crianças? Corrigiram tudo direitinho? Então, essa foi a nossa aulinha de história de hoje. Qualquer dúvida, podem perguntar para a tia via WhatsApp, tá bom? Beijos, crianças. Tchau, tchau.